Olá, boa tarde. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética que interfere na capacidade de caminhar, comer e até mesmo de respirar. A chamada AME atinge, em média, 1 em cada 10 mil nascidos. E como avança rapidamente, o diagnóstico precoce é muito importante. Uma lei federal determinou que o teste do pezinho ampliado, que detecta essa e outras doenças raras, seja incluído no SUS, o Sistema Único de Saúde. No Distrito Federal, maternidades públicas já oferecem o exame. E esse é um dos destaques desta edição, mas você vai ver também. Por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ex-deputado Roberto Jefferson é preso no âmbito do inquérito que apura a atuação de milícias digitais. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo o fim da investigação contra o deputado federal Daniel Silveira por desacato à funcionária do IML. E ainda na reportagem especial dos 130 anos do STF na Era da República, a realização das audiências públicas e como elas aproximam o judiciário do cidadão. Os ministros ouvem propostas, dúvidas, sugestões, pedidos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O político foi preso em Comendador Levi Gasparian, no Rio de Janeiro. Vamos agora conversar ao vivo com a repórter Manuela Rolim, que tem todas as informações para a gente. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Oi, Rafa, uma boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Rafa, o ex-deputado Roberto Jefferson foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal. Os agentes ainda cumpriram um mandado de busca e apreensão nos endereços pessoais e profissionais do político. Após a prisão, o ex-deputado foi levado para fazer o exame de corpo de delito antes de seguir para a Superintendência da Polícia Federal. A ordem de prisão, Rafa, faz parte de um inquérito que investiga uma organização criminosa de forte atuação digital, aberto em julho por decisão do relator ministro Alexandre de Moraes. O inquérito apura se as chamadas milícias digitais faziam ataques à democracia e ao Estado de Direito. Em nota, o ministro explicou que a Polícia Federal pediu a prisão de Roberto Jefferson no último dia 5 e o pedido foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse em até 24 horas. Como não houve manifestação do Ministério Público, o ministro autorizou ontem a prisão preventiva. Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio da conta de Roberto Jefferson no Twitter. A determinação já foi cumprida pela rede social. E a defesa do ex-deputado disse que ainda está se inteirando dos fatos, Rafa. Manu, quero que você continue com a gente, porque parece que tem outra decisão também importantíssima do ministro Alexandre de Moraes, que tem relação com postagens pela internet, não é isso? Conta pra gente. Exatamente, Rafa. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, seja investigado por divulgação de inquérito sigiloso da Polícia Federal. O ministro atendeu a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral no início da semana. Os detalhes vocês acompanham agora na reportagem. Além do presidente, também vão ser investigados o deputado federal Felipe Barros e o delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campo. O inquérito foi aberto especificamente para apurar o caso. O relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou ainda que o delegado seja afastado do comando do inquérito que apura o ataque ao Tribunal Superior Eleitoral. No dia 4 de agosto, Jair Bolsonaro divulgou nas redes sociais parte da investigação sigilosa que apura ataque ao sistema interno do TSE em 2018. O tribunal esclareceu que a ação não representou risco à integridade das eleições daquele ano. Na decisão dessa quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes também determinou que o Facebook e o Twitter excluam imediatamente as publicações com o conteúdo sigiloso que foi vazado. A Procuradoria-Geral da República tem 5 dias para se manifestar a respeito.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou no Supremo Tribunal Federal pelo encerramento de procedimento para investigar o deputado federal Daniel Silveira por desacato a uma funcionária do Instituto Médico Legal no Rio de Janeiro. O caso ocorreu em fevereiro, durante a prisão em flagrante de Daniel Silveira por divulgar vídeo com ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O parlamentar foi levado ao Instituto Médico Legal e lá discutiu com uma funcionária por se recusar a usar máscara. Ao recomendar o encerramento do procedimento, a Procuradoria-Geral da República citou a chamada extinção de punibilidade. A PGR considerou que Daniel Silveira cumpriu os termos de um acordo validado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, que envolvia o pagamento de multa no valor de R$20 mil. O deputado ainda responde no Supremo por 3 crimes: coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o STF e a tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. E você vai ver no próximo bloco, Distrito Federal cumpre nova legislação e já oferece o teste do pezinho ampliado em maternidades públicas. Os detalhes daqui a pouco, eu volto em instantes. Tudo na vida precisa de um norte, e com a democracia não seria diferente. Nesse caso, o norte da democracia é a Constituição Federal, que é quem vai orientar os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. É a Constituição, por exemplo, que vai garantir a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O Distrito Federal incluiu nas maternidades públicas o exame que detecta a AME, atrofia muscular espinhal, uma doença rara que só é detectada com o teste do pezinho ampliado. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética rara que afeta a capacidade da pessoa de caminhar, comer e até de respirar. A doença progride rápido e atinge aproximadamente 1 em cada 10 mil nascidos vivos. Para Kiara ter uma vida normal, ela precisou tomar o remédio mais caro do mundo, R$12 milhões, e que não é oferecido pelo SUS. A família da Kiara fez campanhas para arrecadar dinheiro. Em novembro do ano passado, Kiara recebeu a dose do medicamento. Ela conseguiu na justiça que a União completasse o valor arrecadado para o tratamento. Ela estava com 9 meses, nós solicitamos uma consulta de emergência para a pediatra e relatamos tudo o que estava acontecendo. O que foi o pico também foi observar pelas redes sociais filhos de amigos nossos que tiveram filhos depois e as perninhas estavam muito mais durinhas que a da Kiara, né? Então a gente falou, não, alguma coisa está errada com a nossa filha. E foi quando nós fomos ao médico. A Kiara já estava com 10 meses. E com 2 semanas veio o diagnóstico, que a Kiara tinha atrofia muscular espinhal, AME. Assim como Kiara, muitas famílias só conseguem identificar a doença muito tempo depois do nascimento. Mas a atrofia muscular espinhal pode ser descoberta nos primeiros dias de vida pelo exame do pezinho ampliado, uma investigação mais profunda que pode revelar vários outros tipos de doenças raras. E só é feita quando os pais solicitam. Um exame desse custa, em média, R$450 e não é feito nas maternidades públicas. A ideia é que a gente consiga fazer o exame nos primeiros dias de vida e, se for identificado que o bebê tem AME, que a gente possa tratar esse bebê antes do aparecimento dos sintomas. E aí, muito provavelmente, esse bebê vai ter uma qualidade de vida e uma vida muito próximo do normal. Agora, o governo do Distrito Federal autorizou o exame da AME no teste do pezinho ampliado na rede pública de saúde. Hoje, ter a AME no teste do pezinho, né, no SUS, é uma alegria, né, e a garantia de que futuras crianças terão uma possibilidade de um tratamento precoce, o que vai possibilitar uma vida muito diferente do que as crianças que têm tomado hoje o Zolgensma, que conseguem tomar hoje o Zolgensma depois de muitos meses de vida, né?
Em maio deste ano, uma lei federal determinou que o exame para detectar a AME e outros tipos de doenças raras seja incluída no SUS. Para a diretora do Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal, isso é uma vitória, mas falta regulamentar em todo o país. Já existe uma lei no estado do Amazonas, desde 2019 já foi aprovada uma lei, mas infelizmente a lei não saiu do papel. Então é importante que a sociedade cobre isso, né? E que o acesso realmente, que os bebês possam ser triados, né? E a gente continua agora nesse assunto, conversando ao vivo pela internet com Henderson Fürst, que é presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB Nacional. Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. É um prazer estar aqui com toda essa audiência qualificada da TV Justiça. É um prazer falarmos sobre um tema tão importante quanto a este, que é da saúde das nossas crianças. O prazer é todo nosso. Eu quero que você já explique essa questão do direito fundamental, né, de todas as crianças, de ter acesso a serviços de saúde, a apoio psicológico, a família também. Essa lei, ela veio ajudar, claro, mas nós já temos no ordenamento jurídico muito sobre essa questão, que falta efetividade, né, doutor Henderson? Exatamente. A nossa Constituição, ela foi muito feliz e eles deixou muito claro para o direito fundamental à saúde. E o ECA depois trouxe para nós um grande avanço ao deixar muito claro como é que deve ser efetivado o direito à saúde, não só para as crianças, mas também para a gestante, para as mães, para a maternidade. E o que é interessante enfatizar é que o ECA não apenas se preocupou com o aspecto da saúde física, trazendo até mesmo a prevenção, trazendo até mesmo a questão do diagnóstico, como é o caso do teste do pezinho que nós estamos mencionando, mas trouxe também a importância da saúde psíquica. Veja que é um direito pouco conhecido, pouco falado, mas até os 18 anos, até os 18 meses de idade, as crianças precisam passar por algum protocolo de avaliação psíquica, para ver se elas não estão sofrendo ou se não está tendo qualquer risco ao seu desenvolvimento psíquico-emocional. E veja então que o ECA, ele traz como é que vai ser realizado esses direitos. Nós precisamos agora nos conscientizar da relevância, da existência e aplicar esses direitos, porque isso muda a vida das crianças e o seu desenvolvimento para se tornar adultos saudáveis e felizes aqui no Brasil. Agora, quando esse direito é negado, as famílias têm alguma dificuldade de acesso, o que fazer? Qual a orientação? Neste caso, as famílias devem, e façam isso pensando nas crianças, devem procurar a justiça. A justiça é o nosso espaço de efetividade de direitos, especialmente aqueles que são direitos fundamentais. Para tanto, consulte um advogado e veja, nós temos hoje estruturada no Brasil a Defensoria Pública. Então, mesmo as famílias que não têm condição de procurar um advogado, procure a Defensoria Pública, que está muito bem aparamentada, inclusive especializada para atender direitos de crianças, da maternidade e das famílias. Agora, o Estado também tem um papel fundamental nisso, né, doutor Henderson? Porque muitos exames que são oferecidos de forma gratuita pelo SUS, eles não são divulgados ou bem divulgados, porque, como o senhor bem pontuou, muitas famílias não sabem, né? Essa lei é nova, foi sancionada agora em julho, então muitas pessoas, sobretudo aqueles mais vulneráveis economicamente, culturalmente, não têm acesso, nem sabem que têm o direito. Então o papel de todos os atores envolvidos, Estado, a Defensoria, Ministério Público, informar a população também é fundamental, né? Imensamente. Todos nós, à medida do possível, do nosso alcance, nós temos que divulgar. Veja que nem todas as crianças, como você bem mencionou, Rafael, elas fazem o teste do pezinho. O teste do pezinho ele só é realizado em cerca de 80% das brasileirinhas e brasileirinhos nascidos aqui no Brasil, o que é perigoso. 20% estão descobertos de já terem algum diagnóstico precocemente dado, para que já comece o seu acompanhamento especial, toda a sua atenção, todo o seu cuidado, porque quanto antes começa o tratamento, começa o cuidado, você consegue resultados melhores para a qualidade de vida da criança e toda a família ao entorno. E várias doenças, como é o caso da atrofia muscular espinhal, tem uma janela muito curta de efetividade do tratamento.
Passado aquela idade máxima, limite, que às vezes é 2 anos, às vezes, a depender da doença, são meses após o nascimento, se não for feito nada, não é possível mais fazer. E aí vai ter um sofrimento pelo resto da vida. A razão pela qual é muito importante realizar o teste do pezinho e conscientizar todas as famílias que realizem em suas crianças recém-nascidas. E muitas vezes, nem na rede particular, as mães são informadas, né, da importância desse teste do pezinho ampliado, porque a gente escuta muito aquele teste do pezinho quando a criança nasce. Ok, esse aí já está incluído. Agora, o ampliado é que vai verificar a AME ou uma série de outras doenças raras, né? Justamente, é uma questão de consciência e cultura que nós temos aqui no nosso país, de que há outras doenças que precisam ser verificadas logo neste primeiro momento de vida. E doenças também, desculpa a interrupção, mas doenças também limitadoras, como a AME que nós vimos, porque as crianças, os portadores, quem tem essa doença tem dificuldade até de respirar, né, de andar, de se alimentar. Nós estamos falando de um rol de outras doenças raras também, né, doutor Henderson? Sim, e essas doenças raras, Rafaela, elas têm uma jornada de diagnóstico. A média, às vezes, é de 3 a 5 anos para conseguir fechar um diagnóstico. Imagina só quantos recursos públicos e familiares são gastos nessa corrida para tentar entender qual é o sofrimento e muitas das vezes que pode levar até a óbito por conta das dificuldades que se tem para manter respirando, para manter alimentando. Tem que ter uma alimentação específica e não consegue acesso. E os tratamentos nem sempre são rápidos e acessíveis. É necessário todo um protocolo para conseguir o acesso ao tratamento. Então, quanto antes, melhor, né? Não posso terminar, o tempo já está aqui quase no laço, mas eu quero falar sobre o apoio também do governo, dos estados, para os cuidadores, para a família. A gente sabe que é toda uma rede, né? Todo um sistema que envolve familiares, as pessoas que precisam doar o seu tempo ou morar perto do hospital para tratamento. Rafaela, eu queria alertar, chamar a atenção de quem nos assiste, de que não apenas as crianças e os pacientes têm direitos, mas também as famílias possuem direitos. Veja, nós temos que nos preocupar também de cuidar das cuidadoras, cuidar dos cuidadores, porque eles também sofrem, eles também têm abalo psíquico, eles também têm abalo físico, e o nosso glorioso SUS possui programas direcionados ao apoio das famílias, inclusive psíquico. Então, quem nos assiste, se você tem um caso de uma doença que isso movimenta toda a família, procure apoio também. Há direitos para os familiares que são importantíssimos de ser efetivado para ajudá-lo a continuar ajudando. E se não conseguir acessar esse direito, procure um advogado. Falei aqui com um especialista, que é presidente da Comissão Especial de Bioética da OAB Nacional, doutor Henderson. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver no próximo bloco. Entenda como funcionam as audiências públicas promovidas pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo isso na reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. Há 14 anos, o Supremo Tribunal Federal tem realizado audiências públicas para discutir diferentes temas que são julgados na Corte. Até hoje, já foram 33 encontros que reuniram especialistas, juristas e representantes da população. Na reportagem especial dos 130 anos do STF na era da República, você vai ver como as audiências públicas ajudam a aproximar ainda mais o judiciário da sociedade. Sou Eliane, faço parte do movimento das Mães de Manguinhos, uma favela do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro. Sou familiar e vítima de familiar. Tive meu filho
alvejado e encarcerado. E é em nome dessa favela, que é tão marginalizada, tão criminalizada, que eu começo a minha fala. Em 1999, a legislação passou a prever as audiências públicas no judiciário. Um dos principais objetivos da audiência pública é propiciar a participação social no processo de deliberação constitucional, na tomada de decisão por parte dos ministros e ministras. Então, obviamente que os ministros e as ministras, eles são municiados, né, dos argumentos, ou enfim, todos os argumentos jurídicos necessários, só que existem muitas especificidades dentro de algumas discussões e eles se colocam à disposição para ouvir justamente a população, técnicos ou grupos interessados também. As audiências públicas elevaram o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Os ministros ouvem propostas, dúvidas, sugestões, pedidos. Assim, a participação da sociedade é ainda mais valorizada no Estado Democrático de Direito. Aqui no STF, a primeira audiência pública foi em 2007, sobre o uso de células-tronco embrionárias, em pesquisas e terapias. A Lei de Biossegurança, que regulamenta a pesquisa com o uso de células-tronco, foi aprovada em 2005 pelo Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República questionou a constitucionalidade da norma. A audiência foi iniciativa do ministro Aires Brito, para ouvir explicações sobre o tema complexo. A discussão sobre quando começa a vida do ponto de vista científico, religioso e jurídico foi destaque nessa audiência. É um tema que se ramifica por diversas áreas do saber científico e daí a presença neste recinto de bioéticos, de geneticistas, de pesquisadores, professores, antropólogos, médicos em geral, filósofos e além de pessoas que também estudam o tema da vida, sobretudo do seu virginal início, pelo prisma da religiosidade. O julgamento foi em maio de 2008, quando o Supremo decidiu que a Lei de Biossegurança não fere a Constituição. Para o professor e doutor em Direito Cássio Scarpinella Bueno, as audiências revolucionaram o trabalho da Corte. Desmistificar um pouco aquela ideia, né, também, ao meu ver, ultrapassada para os dias de hoje, mas de que o juiz, seja o juiz da Suprema Corte, seja qualquer magistrado, é um cara dentro da caverna, afastado da sociedade, afastado do povo, não quer ouvir. Não, pelo contrário. A audiência pública pode ser convocada pela presidência do Supremo Tribunal Federal ou pelos relatores, que avaliam a necessidade de aprofundar o debate sobre algum tema. O trabalho segue as normas do regimento interno do Supremo. Após a convocação, os interessados se inscrevem, a Corte seleciona os participantes e informa a relação dos habilitados. A audiência pública mais recente, em junho deste ano, sobre o monitoramento prisional, foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Muitos contribuíram para que o STF adote medidas com o objetivo de garantir o cumprimento de uma decisão da Corte, em habeas corpus coletivo, concedido para que presos responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência tenham a pena de prisão preventiva substituída pela prisão domiciliar. A realização desta audiência pública, que está ocorrendo de forma inédita na fase de implementação, monitoramento deste habeas corpus coletivo, após o julgamento de mérito da questão por parte da segunda turma, é mais um esforço realizado por esta Corte para lidar com essa questão. A situação aqui está precária, porque agente familiar, eles já estão pagando pelo erro deles. E o sistema não fornece nada para a gente, não fornece informações como que eles estão. Heloísa Machado de Almeida, especialista em direitos humanos, destaca o alcance social desse debate. Nessa audiência, além da participação de acadêmicos, professores, pesquisadores e dos operadores do direito que atuam no processo criminal, como promotores, advogados e juízes, essa audiência teve a capacidade de ouvir aquelas pessoas afetadas pelo aprisionamento, pela privação de liberdade no Brasil, sejam os próprios egressos, sejam familiares de pessoas ainda em situação de privação de liberdade. Em 2008, entidades se pronunciaram em audiência sobre a possibilidade de mulheres grávidas de fetos com malformação cerebral realizarem ou não a antecipação terapêutica do parto. Foram 4 dias de intenso debate. Depois, os ministros decidiram sobre a matéria, pelo direito à interrupção da gravidez de feto sem cérebro.
Entre outros temas discutidos pelo STF estão o financiamento de campanhas eleitorais, a judicialização do direito à saúde, biografias não autorizadas, ensino religioso em escolas públicas, marco civil da internet, redução da letalidade policial. De 2007 para cá, o Supremo já realizou 33 audiências públicas. A pandemia trouxe desafios, mas os encontros virtuais democratizaram ainda mais a participação. Eliminaram barreiras como a distância e a necessidade de viagens e deslocamentos. O formato também resultou num debate mais plural. É um instituto que vem evoluindo nesse sentido, para fundamentar ou endossar a deliberação. Vamos dizer assim, mais redondo, pensando num âmbito de discussão circular e menos quadrado, né? Menos um desfile de apresentações. O resultado final é óbvio que, por definição, vai desagradar uma parcela da sociedade, vai desagradar a parcela de governo, mas ela foi devidamente filtrada por esse mecanismo democrático de participação, né? Então, a forma final, é como se, né, o produto final, ele é mais palatável, ele é mais digerível para a sociedade, porque foi debatido. E assim nós encerramos mais uma edição do Jornal da Justiça. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau.